Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 50 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de julho de 2018. Já a seguir os tópicos para o programa de hoje. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Cinco meses antes da entrada em vigor do IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, a OCPCA promove formação dirigida aos seus membros. A primeira sessão terá início já na próxima segunda-feira, 30 de julho. Inscreva-se já. Hoje, todos os caminhos vão dar à sede da OCPCA, onde realiza-se mais uma edição do Quartas na Ordem. Participe! Não perca a entrevista à jurista, professora de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e consultora no escritório MG Advogados, Sofia Vale, sobre a Lei do Investimento Privado. Tudo isto e muito mais para acompanhar hoje no Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Nesta altura, o nosso itinerário temático leva-nos às novidades para hoje. Saiba que hoje é o dia das Quartas na Ordem, o evento destinado aos membros da OCPCA, visando a promoção de debates sobre temas do interesse da classe, acontece hoje das 17 às 19 horas no edifício do Palácio de Vidro. Vamos olhar para os aspectos técnicos da contabilidade. Já sabe, o evento é gratuito para membros e realiza-se na sede da OCPCA, que fica no edifício do Palácio de Vidro, na Marginal de Luanda. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, OCPCA, realiza a partir da próxima segunda-feira, 30 de julho de 2018, sessões de formação dirigidas aos seus membros, de modo a prepará-los para a entrada em vigor do Imposto sobre o Valor Acrescentado, cuja data de entrada em vigor está aprazada para o início de 2019. De acordo com o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Fernando Hermes, a formação sobre o IVA está a ser coordenada e dirigida pelo Gabinete de Formação da OCPCA. Uma vez que faltam 5 meses para a entrada em vigor da legislação que regula a implementação do IVA em Angola, identificou-se a necessidade de preparar os contabilistas e peritos contabilistas. Para o efeito, a OCPCA e a Administração Geral Tributária, AGT, decidiram unir forças para conceber um programa estruturado de formação para os contabilistas e peritos contabilistas sob total gestão da OCPCA. De acordo com os estatutos da OCPCA, é responsabilidade da OCPCA promover e contribuir para a formação profissional e o aperfeiçoamento dos seus membros, designadamente através da organização de cursos, colóquios, conferências, seminários e de cursos de atualização, bem como promover o acesso à formação. A formação tem uma duração de 20 horas dividida em 5 módulos de 4 horas cada, sendo os 3 primeiros com apresentação e explicação do IVA.
A AGT foi convidada a participar da preparação do conteúdo, bem como indicação dos seus técnicos para ministrar os 3 primeiros módulos da formação e, para o efeito, disponibilizou técnicos devidamente preparados. As restantes 2 sessões serão para tratar as questões contabilísticas e processuais e serão ministradas por formadores da OCPCA. A formação sobre o IVA destina-se a todos os membros da OCPCA, estando neste momento já inscritos mais de 500 para participar da mesma, que terá lugar em Luanda e noutras províncias, nomeadamente Huambo, Benguela, Cabinda, Lubito, Namibe, Lubango e Uíge. O membro, para aceder à formação, deverá fazer a sua inscrição na sua área privada no site da OCPCA. O programa para esta formação tem apresentação com a seguinte estrutura. Módulo 1. Regime jurídico das faturas, incidência e isenção. Módulo 2. Valor tributável, taxa, liquidação, pagamento e reembolso. Módulo 3. Obrigações declarativas e penalizações. Módulo 4. Contabilização do IVA. E módulo 5. Exercícios práticos. A OCPCA tem 4.514 membros admitidos. O plano estratégico da organização prevê alargar o número de contabilistas admitidos com certificado profissional e, por isso, autorizados pela OCPCA a exercer a profissão no país para 10.000 membros nos próximos 3 a 4 anos. Para o efeito, prevê-se realizar, no mês de agosto, um curso de atualização especial e estão em curso estágios em ambiente controlado. Contas na hora. Por ora, vamos ao tema de hoje, a entrevista da doutora Sofia Vala, docente na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e consultora no escritório MG Advogados. Doutora Sofia, muito bom dia e seja bem-vinda a Contas na Hora. Muito obrigada, Cristina, bom dia. Agradeço sempre à Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola o facto de se lembrarem de mim e de me convidarem para estas iniciativas, que é uma ordem profissional que eu muito carinho e que acho muito importante para o desenvolvimento do nosso país e das nossas empresas. Eu vou abrir aqui um parênteses. A doutora Sofia Vala faz parte do grupo das senhoras que dão formação aos contabilistas na Ordem dos Contabilistas. É daquele grupo que toda a gente comenta. E por que comentam? São senhoras muito inteligentes e tratam por tu aquilo que dão, o seu dia-a-dia laboral. E são matérias do dia-a-dia que vão dando nos cursos da Ordem, por isso elas estão sempre a fazer comentários das 2 senhoras, doutora Sofia Vala, doutora Lenisa Sampaio. Somos as juristas perdidas no meio dos contabilistas. Somos aquelas que andam aí a tentar explicar aos contabilistas alguma coisa de direito e a tentar fazer de conta que também percebemos alguma coisa de contabilidade. Aí os contabilistas agradecem imenso e têm estado a aprender muito com vocês. Doutora Sofia Vala, sabemos que o quadro regulatório do investimento privado é atualmente definido pela Lei 10/18 de 26 de junho. Que novidades nos traz esta lei do ponto de vista dos princípios e garantias, regimes e já agora quais considera ser as principais melhorias de inovações da lei em questão? Cristina, eu se calhar começava e até lhe vou elencar, talvez para sistematizar e para os ouvintes também perceberem quais são, do meu ponto de vista, os aspectos mais importantes de toda esta lei de investimento. Esta lei, que entrou em vigor há cerca de um mês, ela insere-se num contexto particular, portanto é o contexto de combate à crise económica e financeira que todos vivemos e, de facto, este contexto implicou que a Assembleia Nacional aprovasse um regime para o investimento privado mais adequado, capaz de atrair os investidores estrangeiros. Eu diria que esta lei, comparativamente com a lei anterior, que foi uma lei aprovada em 2015, que é uma lei que traz algumas inovações. Uma primeira inovação que já tinha sido avançada pelo Sr. Presidente da República era a eliminação das chamadas parcerias obrigatórias entre os investidores estrangeiros e os investidores nacionais, porque de facto na lei 2015
2015, aquilo que se exigia era que em variedíssimos setores de atividade, designadamente nos setores de atividade ligados ao abastecimento de energia elétrica e águas, construção civil, comunicação social, entre outros, exigia-se que as empresas assim constituídas tivessem sempre um investidor nacional com uma participação mínima de 35% no capital social. E o que se viu, isto tem sido a experiência dos órgãos que recebiam os projetos de investimento na altura, é que muitos investidores privados se sentem desconfortáveis com esta imposição de parcerias. Portanto, esta foi a primeira nota que eu acho muito positiva desta lei, que foi o abandono das parcerias obrigatórias, tal como estavam previstas na anterior lei do investimento. Isto não significa que nós não tenhamos lei especial para certos setores específicos onde se imponham estas parcerias, mas já não temos na generalidade, tanto os setores de atividade. Quais são os setores que ainda mantêm-se neste formato? A prestação de serviços à indústria petrolífera, as telecomunicações, as pescas, as empresas de segurança privada, por exemplo, os seguros, a atividade seguradora, essas ainda têm, mas estamos a falar de situações casuísticas e não de uma imposição de parcerias tão geral. Uma outra inovação que me parece também muito bem e que representa um retorno ao que é a nossa prática já antiga do ponto de vista de leis de investimento, é que nós passamos a ter novamente uma porta de entrada única para os projetos de investimento privado, ou seja, nós temos a Apex, que é a Agência de Investimento Privado e de Promoção das Exportações de Angola, e qualquer projeto de investimento privado que surja deve ser sempre apresentado à Apex, que tem competências para avaliar o projeto e para o aprovar, sendo o caso disso. Isto representa uma melhoria muito grande, como eu disse, porque com a lei anterior de 2015 o que se fez foi promover a extinção da ANIP e dizer que a competência para a aprovação dos projetos de investimento passava para os ministérios. Então cada ministério criou uma unidade técnica de apoio ao investimento, as chamadas UTAIPs, teve de adotar de competências humanas e técnicas para receber projetos na sua área. Acima, os projetos de investimento com valor acima dos 10 milhões de dólares, segundo a lei antiga de 2015, deveriam ser submetidas à unidade técnica que dava apoio direto ao Presidente da República e era ele, na qualidade titular do Poder Executivo, que aprovava estes projetos de investimento. Ora, o que me pareceu a mim, penso que a opinião não é só minha, já falei com vários colegas e a sensação é um bocadinho a mesma, é que os projetos de investimento ficavam dispersos e os ministérios e eles próprios andaram a correr para conseguir implementar a lei e também tiveram dificuldade em encontrar quadros com capacidade técnica para devidamente avaliar estes projetos de investimento. Então agora, o que nós temos é a criação da Apex, que herdou os quadros da UTIP, por sua vez já eram, muitos desses quadros eram os quadros da extinta ANIP e portanto temos novamente uma entidade única, centralizada, com gente capaz, com boa formação e com capacidade para avaliação do modo competente dos projetos de investimento privado que sejam apresentados ao nosso país. Isto penso que é uma inovação à qual temos mesmo de tirar o chapéu, estamos no caminho certo. A nível dos setores prioritários, o que mudou e que aspectos considera relevantes a serem do domínio do investidor ou empresário? Agora, o que é que nós temos nesta lei? Nós temos aqui uma classificação do Executivo em relação àquilo que são os setores prioritários a nível do investimento privado. Os setores prioritários, e eu fiquei muito contente quando vi, os setores prioritários são designadamente o setor da educação, da formação técnico-profissional, do ensino superior, da investigação científica e da inovação. E isto, Cristina, se me permite, é para mim muito importante porque eu acredito verdadeiramente que nós, por muito que tentemos desenvolver outras áreas, se nós não desenvolvermos o setor da educação no seu todo, nós não conseguimos ter quadros capazes de levar avante a nossa economia e de conseguir que as nossas empresas tenham de facto aqui, deem um salto qualitativo. Então fiquei muito contente de ver isto como um dos setores que é logo colocado em primeiro lugar. Obviamente nós temos estado a falar da diversificação da economia já nos últimos anos e o Executivo erigiu como setores prioritários a agricultura, a alimentação e a agroindústria, isto com o intuito de diminuir as nossas importações e a nossa dependência do exterior em matéria de produtos alimentares, não é?
Até porque temos imenso território com capacidade de produção, portanto, obviamente que a agricultura, o desenvolvimento da mesma faz todo sentido. Depois também, a nível da indústria, aparecem como setores prioritários a indústria têxtil, o vestuário e o calçado, do mesmo modo a produção e a distribuição de energia elétrica, que é fundamental, portanto, sem ela não há desenvolvimento industrial, obviamente, o saneamento básico e a recolha e tratamentos de resíduos sólidos, que para nós é essencial, não é? As nossas cidades precisam, de facto, de uma limpeza maior. Isto passa por um melhor funcionamento da recolha e do tratamento de lixo. Estes são os setores prioritários. Como é que esta lei aparece, então, estruturada? Esta lei tem 2 regimes processuais de investimento. Aqui também se retoma aquilo que estava na antiga lei de 2003, de investimento de 2003, teve muito tempo em vigor. Temos um regime de declaração prévia, que é um regime em que o projeto de investimento é aprovado quase imediatamente, ou seja, a regra será a aprovação, estranho será ele não ser aprovado, só se de facto estiver muito desconforme com aquilo que é o padrão da exigência legislativa. Mas a ideia é que nestes projetos submetidos ao regime de declaração prévia, o investidor estrangeiro, ele chega a Angola, dirige-se ao guichê único da empresa e a grande inovação constitui imediatamente a sua empresa. E só depois de constituída a sua empresa é que se dirige à Apex e vai registar-se como investidor privado. Só depois é que ele vai lá obter o CRIP, o Certificado de Registro de Investimento Privado. No tal regime especial, que é o regime aplicável a estes setores prioritários, que eu acabei de referir, este regime especial implica que o investidor estrangeiro chega a Angola e vá diretamente à Apex e vai negociar com a Apex um contrato de investimento. Porque como estamos a falar destes setores prioritários, então este contrato de investimento há de ter benefícios fiscais em função daquilo que for negociado e há de ter outro tipo de facilidades. No regime de declaração prévia, o investidor chega a Angola, dirige-se ao guichê único, constitui uma empresa ou sociedade anónima por cota ou unipessoal, é permitido sozinho, sem nenhum angolano atrás. É verdade. Então, aquilo que se passa e a grande inovação é esta, é que antigamente, quando nós tínhamos ainda a ANIP, o que acontecia era que o investidor privado deveria sempre apresentar primeiro o seu projeto de investimento à ANIP, tanto no regime de declaração prévia como no regime contratual, que era aquele que vigorava na altura, e só depois da aprovação da ANIP, só depois de obtido o Certificado de Registro de Investimento Privado, o chamado CRIP, é que era possível ao investidor privado dirigir-se ao guichê único e constituir a sua empresa. O que é que acontecia? E isto as queixas dos investidores e dos próprios colegas advogados que acompanhavam os seus clientes investidores privados. Na altura, a ANIP demorava muito tempo a autorizar os projetos de investimento e depois a criação da própria empresa. O que esta lei procura colmatar com este novo procedimento é exatamente isso. No projeto desta lei de investimento privado, aquele que foi apresentado à Assembleia Nacional e que, entretanto, circulou para discussão pública, no projeto desta lei o que se previa era que, no regime de declaração prévia, o investidor privado ele ia ao guichê sozinho, apresentava a sua documentação, se calhar tinha outros sócios, investidores nacionais ou estrangeiros, consoante entendesse, e apresentava-se para constituir a sua empresa. E constituía toda a empresa. Portanto, fazia a escritura, o documento particular com as assinaturas reconhecidas, fazia o registro comercial, fazia exatamente tudo. E, a seguir, dirige-se à Apex e obtém o seu certificado de registro de investimento. Quer dizer, ele já tem a empresa constituída, só não tem a empresa a funcionar, porque depois vai precisar de alvarás e isso só vai conseguir obter depois de estar registado como investidor privado. Mas a parte de tramitação, a parte burocrática, se assim quiser, de constituição da empresa, é feita imediatamente, diria eu, mal o investidor estrangeiro aterra no nosso país. Quer dizer, doutora, que o investidor, nesta fase em que ele se dirige ao guichê único, ainda não tem o visto de investidor, nem o visto de trabalho, porque para ter o visto de investidor ou de trabalho, a empresa tem que estar constituída. Exatamente. Porque existe a documentação legal da empresa. Ele constitui numa primeira fase só com o visto de turismo. Já é permitido isso? Exatamente. Esse é exatamente o propósito. Portanto, o investidor entra em Angola com um visto de curtíssima duração, portanto, será um visto de turismo ou outro, e vem fazer uma prospecção de mercado.
Cá chegado, sabe, obviamente, se quer ou não montar a sua empresa, dirige-se ao guichê com este visto e monta a sua empresa, que é uma sociedade por cotas ou uma sociedade anónima, na qual ele é sócio sozinho e, portanto, daí seria, como a Cristina disse bem, uma sociedade unipessoal. Se tiver outros sócios, é uma sociedade com mais pessoas, no regime que nós normalmente conhecemos. A partir deste momento, e depois de já ter a documentação da empresa na mão, ele dirige-se à Apex e então vai obter o seu registro de investidor. Isto depois é fundamental, como eu disse, para tratar dos alvarás, para a empresa poder entrar em atividade, e do mesmo modo vai ser importante para ele pedir um visto de trabalho para si ou para os seus funcionários, ou no caso específico, sendo investidor, provavelmente aquilo que ele vai solicitar é um visto de investidor privado. Doutora Sofia, há instituições aqui em que nós nos dirigimos para tratar, seja de que assunto for, em que muitas vezes desconhecem que existe a lei A ou a lei B e são leis antigas. A minha preocupação é, o pessoal do guichê único vai ser preparado, vai ser formado para não correrem com aquele investidor que aparecer com visto de turista. Eu já estou a ver o investidor aí bater, a ser atendido na recepção do guichê único e a funcionária olhar para ele e não sabe do que é que se trata. Bem, que é o mais comum entre nós. Não, isto de facto é um desafio. Nós passarmos a lei da teoria à prática, digamos assim, do diploma para a realidade, é sempre um desafio. O que eu lhe posso dizer é que entre juristas, nós temos falado muito, eu tenho falado muito com colegas que estão no guichê único e de facto os juristas estão cientes de que este é o método e estão a tentar, obviamente, implementar este novo mecanismo. A dificuldade poderá não ser nenhuma, mas obviamente que terá de ser feita pelo menos uma ação de formação ou de sensibilização junto de todos os funcionários do guichê para eles saberem exatamente quais são as medidas inovadoras introduzidas por esta lei de investimento e saberem como responder às perguntas colocadas pelo investidor. E eu digo simplesmente que eu acho que isto não é uma tarefa assim tão difícil, porque mesmo os juristas que estão no próprio guichê único, eu acho que eles numa manhã, 2 manhãs, rapidamente conseguem explicar aos colegas como é que isto há de ser implementado. E a partir do momento em que haja esta sensibilização de todos os funcionários e ao mesmo tempo esta predisposição, eu penso que o investidor será bem recebido e bem acolhido. Agora, do mesmo modo, se me permite, Cristina, já que estamos aqui a falar de vistos, isto é uma tarefa também árdua, não só para o guichê, mas depois também para o SME, que vai ter de emitir os vistos de investidor e os em vistos... tempo recorde. Portanto, se nós queremos cativar um investidor estrangeiro, tem de haver uma confluência de forças e de energias de todos os serviços públicos envolvidos no investimento privado. Portanto, o próprio SME também tem de ter já dado algum tipo de formação sobre a nova lei do investimento privado aos seus funcionários e tem de lhes ter chamado a atenção para a necessidade de dar prioridade a este tipo de visto. Não pode acontecer como acontecia antes, que o investidor estrangeiro vinha com visto de turismo e ficava 1 ano, 2 anos em Angola, até tinha a empresa em aprovação, depois já aprovada, mas o visto de investidor nunca mais saía. E ele andava com visto de turismo com renovações sistemáticas. Portanto, isto hoje em dia não é desejável. Se nós queremos cativar o investidor privado, nós temos de lhe dizer assim, senhora, constitui a empresa no guichê. A seguir, vai à Apex, tem aqui o seu certificado de investidor privado. E, portanto, com ele pode ir ao BNA, já vai poder importar os capitais, a maquinaria que são necessários ao desenvolvimento da atividade. E claro que pode entrar e sair livremente do território nacional. Se veio cá colocar o seu dinheiro, tem que poder entrar e sair livremente. E para isso, nós, é com muito gosto que lhe damos um visto de investidor. A abordagem tem de ser uma abordagem de receber, de acarinhar e de incentivar os investidores a virem investir em Angola. Portanto, o investidor privado, a partir do momento que traz o seu dinheiro para o nosso país, é óbvio que ele tem de poder entrar e sair para gerir a sua empresa, não é? Não pode ficar limitado à duração do visto. Isto também era um constrangimento enorme em situações anteriores para a circulação dos investidores. Que benefícios confere a lei aos investidores e já agora que direitos e deveres confere a lei ao investidor privado? Bem, são, grosso modo, aqueles que já existiam nas nossas leis de investimento anteriores. O primeiro, que é um importante, é o direito à propriedade privada, ou seja, um investidor privado vem para cá, constitui a sua empresa e a empresa é mesmo dele. Isto significa que o Estado angolano assume, obviamente, que não vai expropriar os bens do investidor privado sem lhe dar uma devida compensação
compensação. Isto de facto não tem sucedido e não se espera que suceda. O investidor privado tem o direito a emprestar sempre os bens necessários ao desenvolvimento da sua atividade e tem um direito muito importante, que eu acho que deve ser referido, que é o direito ao expatriamento dos dividendos resultantes do exercício dessa atividade empresarial. E eu tenho de sublinhar este direito, Cristina, porque as pessoas às vezes dizem mas então o investidor vem para aqui investir e depois os lucros da empresa quer levar para fora, e parece que nós ficamos às vezes um bocado ofendidos com isto, mas a verdade é que isto é um direito dos investidores em qualquer parte do mundo e que se prende com a própria lógica do investimento privado, porque se o investidor trouxe o seu dinheiro de fora, os seus recursos de fora, ele tem a legítima expectativa de que se em Angola gera receitas, ele essas receitas até as pode deixar em Angola e investir noutro projeto que ele acha interessante para si do ponto de vista económico e financeiro. Mas também tem de poder agarrar nessas receitas, querendo, levá-las para o seu país de origem e investir noutro lado. Porque nós estamos a falar de investidores que não se circunscrevem a um só país, por isso é que vieram para Angola. Ou seja, são investidores que pensam numa lógica de mundo e se calhar naquele contexto específico ele tem interesse em levar os seus dividendos para outro lado para investir num outro projeto. Então nós temos de perceber que esta tem de ser a lógica, que para além de ser um direito do investidor, é um direito que faz todo sentido e que tem a ver com a lógica do próprio fluxo do investimento. Nós temos de permitir esta entrada de valores e ao mesmo tempo a saída dos lucros que este investimento gerou. Isto em matéria de direitos. Em matéria de deveres. Doutora Sofia, já vamos entrar nos deveres. É o momento de intervalo. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Está a decorrer a entrevista com a jurista Sofia Vale. É o momento de intervalo. Voltamos já já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já vamos na segunda parte e está a decorrer a entrevista com a jurista professora, a doutora Sofia Vale. Já tinha mencionado na primeira parte os direitos que o investidor privado tem a partir do momento de chegar em Angola. Já agora, quais são os deveres? Bem, claro, quem tem direitos tem sempre deveres. E o dever mais importante que eu penso que impende sobre o investidor privado é exatamente o dever de pagar todos os impostos e todas as taxas previstas na lei angolana. É óbvio que o investidor, a partir do momento em que chega a Angola, ele apresenta um projeto de investimento e esse projeto é submetido à APEX. É um projeto que vai ser avaliado pelos quadros da APEX, vai ser aprovado e tem condições específicas para a sua implementação. Tem prazos específicos, há indicação de valores específicos que vão ser trazidos para o desenvolvimento do projeto. Há indicação de maquinaria, eventualmente, que vai ser importada para a realização desse projeto e o investidor vincula-se ao cumprimento do projeto nos exatos termos em que foi aprovado. Portanto, aqui vamos ter de ter uma tarefa muito séria e comprometida da parte da APEX e dos seus funcionários para acompanharem os projetos e a sua implementação. Porque às vezes acontecia um bocadinho isto, é que tínhamos a aprovação do projeto, depois o acompanhamento da implementação era muito feito com base no relatório anual que o investidor privado enviava à entidade que tinha aprovado o projeto, a dizer, sim, temos estado a implementar assim, 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 mas só isto não basta. Portanto, claramente que também vai caber ao Executivo dotar a APEX de condições, e eu digo condições já do ponto de vista económico, para ela ter fundos suficientes para poder realizar inspeções, se calhar até surpresa, e verificar em que medida é que o projeto de investimento está a ser implementado e se está a ser implementado exatamente nos mesmos moldes em que foi aprovado. Na sequência disto, obviamente, pagar os impostos que sejam devidos, as taxas e as contribuições. E aqui este pagamento é um pagamento que terá de ser controlado pela AGT. Não é? Portanto, cada vez que anualmente o investidor privado, a empresa, apresenta as suas contas à AGT, então a AGT vai, obviamente, fiscalizar em que medida é que os impostos que são devidos estão a ser efetivamente pagos. Tem que se criar aqui uma parceria que funcione. O CPCA, a AGT e a APEX, porque, ou então, ainda assim,
A IPEX tem que ter no seu grupo de consultores, de avaliadores destes projetos, juristas, contabilistas, auditores? Com certeza. E eu estou convencida que já tem, mas se calhar provavelmente agora vai ter de ter mais, ou vai ter de ter os que têm com mais competências. Porque no fundo, nós, sem prejuízo da nossa formação de base, depois acabamos de ter necessidade de desenvolver competências multidisciplinares. E eu acredito que será exatamente isto que nós agora vamos ter de desenvolver e de apostar. A IPEX, sim, terá de se articular muito com a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas, também para ver quem é que, se calhar, numa situação específica, num projeto de investimento específico, vai precisar de algum técnico que não tem nos seus quadros e que, se calhar, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas conseguirá indicar, capaz de melhor avaliar um projeto de investimento específico num determinado setor. Portanto, sim, acho que essas sinergias serão muito importantes. Eles, por exemplo, vão poder contratar escritórios de especialidades, de auditoria, de contabilidade, que é para ajudarem a supervisionar algum investimento. Eu penso que fará todo sentido. Não sei em que medida é que a direção da IPEX tem essa sensibilidade e pensou em fazer isso, mas eu penso que sim. Portanto, quando os quadros que eles têm internamente, não é, os seus quadros não forem suficientes por alguma razão, eu penso que sim, que faz todo sentido contratarem consultores especialistas para lhes darem um apoio. Porque esta abertura toda que se está a dar com esta nova lei, o ideal é os projetos serem acompanhados em curto prazo, não em longo, não esperarem que se apresente o relatório no final do exercício. Supervisionarem trimestralmente, semestralmente seria o máximo, e assim estão a fazer um acompanhamento de forma personalizada. Pois, e se calhar também faria todo sentido. No fundo, Cristina, acho que a sua ideia, que é muito boa, é existir um acompanhamento contínuo, ou seja, não ser apenas no final do exercício económico, em que existe um relatório, em que há a apresentação das contas da empresa, mas ser de um modo um bocadinho mais continuado. Eu penso que sim, penso que a partir do momento em que se reúnam condições humanas para se fazer esse acompanhamento de projetos, todos nós beneficiaríamos, e a lei do investimento então seria bem implementada. Penso que sim, há que criar sinergias entre a Ordem dos Contabilistas e a IPEX. Fica já aqui lançado um desafio. Estarão os projetos realizados antes da lei do investimento privado sujeitos à presente lei? Olha, Cristina, eu, se me permite, antes de lhe responder a essa pergunta, como tínhamos falado dos deveres do investidor, sim. Eu queria só referir um que continua consagrado na nossa lei e que penso que é muito importante, que é o facto de, também nesta lei de investimento, à semelhança do que acontecia nas leis anteriores, se falar na necessidade de o investidor estrangeiro cumprir um programa de formação, um plano de formação e de capacitação de técnicos nacionais, tendo sempre em vista a substituição da força de trabalho estrangeira pela força de trabalho nacional. Portanto, é aquilo que nós chamamos as regras do local content. Nós sabemos que o investidor estrangeiro, quando vier, vai de certeza trazer consigo alguns quadros técnicos da sua confiança capazes de implementar o seu projeto. E nós só devemos agradecer, porque em certos aspectos muito específicos falta know-how e o investidor vem acompanhado dos técnicos que ele conhece e em quem confia. Ora, isto para nós, Angola, é claramente benéfico. Mas o investidor também tem de estar consciente que depois precisa de se assegurar que a empresa tenha um plano de formação e que estes técnicos que estão em Angola, durante o tempo em que estiverem em Angola, eles têm de passar o know-how e as suas competências técnicas aos funcionários da empresa que são nacionais angolanos. Isto é fundamental, porque se nós pensarmos, nós temos um quadro social em que já existem muitos licenciados que estão desempregados. Portanto, nós andamos aqui a apostar no ensino superior, no ensino médio técnico. Nós temos famílias que de facto investiram nos seus filhos e depois eles não têm escoamento no mercado de trabalho. Portanto, temos licenciados, temos técnicos médios qualificados, mas que depois não têm emprego. Isto, do ponto de vista social, é um problema. Então, precisamos de mais empresas, sim senhor, investimento estrangeiro. E vêm estrangeiros qualificados, excelente. Mas depois precisamos que estes estrangeiros transmitam o seu know-how específico aos nacionais. E do mesmo modo, eu acho que nós precisamos que os nossos nacionais, quando forem contratados,
também tenham a abertura de espírito e a consciência de que precisam deste know-how. Porque nós, durante muitos anos, isto foi sendo apontado sistematicamente em várias empresas do setor público e privado. Tínhamos um nacional que tinha o cargo e que ao seu lado tinha um consultor. E depois dizia-se, o nacional pouco faz e o consultor é que faz o trabalho todo nacional. E isto, Cristina, não é nem positivo nem desejável. Porque se calhar com 20 anos, com 25, com 30, nós dizemos assim, que bom que tenha alguém que trabalha para mim. Mas a verdade é que se isto é assim durante longos anos, nós depois com 50 não temos as competências que eram devidas. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser colocados de lado no mercado de trabalho. Nós vamos acabar despedidos, ninguém nos vai querer, porque nós não somos uma mais-valia para a empresa. E se nós não formos uma mais-valia para a empresa, nós vamos acabar substituídos. E vamos acabar desempregados com 40 ou 50 anos, sem nos conseguir sustentar, sem conseguir sustentar a família. Isto claramente é um problema. Mas se calhar também passa por uma mudança de mentalidades. Mudança de mentalidade, sim senhora, correrem atrás, fazerem por merecer, mas a lei dá esta abertura que o investidor pode trazer o seu técnico e este técnico tem a responsabilidade de ir passando alguma coisa para aquele nacional que está empregado. Quem vai supervisionar? Porque aqui é um problema. E há muitas reclamações à volta disso, que os nacionais, nas empresas com os expatriados, são colocados a fazer internamente fotocópias, internamente a arquivar documentos, e uns até fazem mais, que é o pior. Essa foi das piores que ouvimos até hoje. São colocados a jogar solitário. O dia todo a jogar solitário. No fim do mês têm um salário, mas ainda assim é frustrante. Claro, isso acaba primeiro, eu acho que é frustrante para a pessoa, depois faz com que as pessoas se habituem a não fazer absolutamente nada e impede-as de desenvolver competências do ponto de vista profissional. Agora, quem é que vai fiscalizar? Isto é tarefa da Inspeção-Geral do Trabalho, como é óbvio. A Apex vai fiscalizando e vai-se apercebendo destas coisas, mas a Inspeção-Geral do Trabalho também está cá, que é quem supervisiona esta área. Agora, eu acho que também vai partir de nós. Um funcionário que tenha sido contratado e que se veja nestas condições tem de fazer uma denúncia e poderá fazer uma denúncia anónima à Inspeção-Geral do Trabalho. A Inspeção-Geral do Trabalho fará uma visita surpresa e, obviamente, deverá penalizar o investidor que assim gera a sua empresa. Porque nós não temos interesse nisto. Nós temos interesse em ter quadros nacionais com formação. De cada vez que há um estrangeiro que está cá a trabalhar numa empresa que tenha um know-how especializado, o nosso interesse país, Angola, é exatamente que ele transmita esse know-how ao cidadão nacional. E eu acho que, de facto, os contabilistas e os peritos contabilistas têm este aspecto na pele que é, como são profissão liberal, como é que se aprende a trabalhar? Aprende-se a trabalhar ao lado do mais velho, não é? Que nos ensina a fazer as coisas e começamos por fazer uns trabalhos não tão interessantes, mas depois com o tempo, no estágio, a mesma coisa se passa com os advogados, vamos trabalhando de modo orientado, com supervisão, até que depois chegamos a uma altura em que sabemos voar com as nossas próprias asas. E eu acho que é efetivamente isto que tem de se passar ao nível das empresas para nós termos quadros nacionais devidamente qualificados. Portanto, sem prejuízo daquelas apostas na formação profissional, ensinar o inglês, que é obviamente muito importante, dar formação específica numa determinada área, às vezes numa máquina, uma formação técnica, sem prejuízo disso, a formação é diária, a chamada formação on-job, ou seja, é o nacional ao lado do estrangeiro que tem a tal especialidade, todos os dias até aprender a fazer o que ele faz. Doutora, os projetos da antiga lei. Exatamente. Está sujeito à nova. Peço desculpa, a questão como colocou. Pois é verdade. Em matéria de projetos que estavam anteriormente submetidos à lei do investimento privado, a regra é uma regra que nós já tínhamos em todas as nossas leis de investimento e que é uma regra muito comum entre nós, na sucessão de leis. De facto, o investidor estrangeiro, imagina a Cristina que veio para Angola em 2004, na altura estava em vigor a Lei do Investimento de 2003 e foi ao abrigo dessa Lei do Investimento que ele apresentou o seu projeto. O seu projeto foi aprovado e ele sabe que tem um conjunto de direitos e obrigações que resultam dessa lei. E, portanto, nós não vamos frustrar as expectativas desse investidor, o que significa que um projeto aprovado em 2004 se submete à lei que estava em vigor em 2004. O que é que pode acontecer? E esta lei dá essa abertura. É que o investidor que já está cá em Angola há muitos anos pode olhar para esta nova lei de investimento
e diz assim, bem, esta lei de investimento tem aqui um conjunto de benefícios do ponto de vista fiscal, que ainda temos de falar disto, do ponto de vista de financiamento, há aqui um conjunto de benefícios que são interessantes e a mim interessava-me poder beneficiar deste novo quadro legal. Então, este investidor o que pode fazer é agarra no seu projeto, que ainda pode estar a ser implementado, leva o projeto à Apex e diz, olha, eu gostava que o meu projeto fosse reavaliado porque me queria submeter a esta nova lei de investimento. Então a Apex reavalia e é por iniciativa do investidor privado, que já cá está a trabalhar, que o projeto dele se pode submeter à nova lei de investimento privado de 2018. Mas só, obviamente, se o investidor tiver esse interesse e manifestar essa vontade. Mas como esta lei é mais abrangente, dá mais folga em relação à anterior, se calhar muitos vão optar por isso, não? Em matéria de benefícios fiscais, benefícios ao investimento, esta lei concede um conjunto de benefícios. Quem trouxer os projetos para serem aprovados no regime da declaração prévia, portanto a regra geral, aqueles que não estão nos tais setores prioritários, a nova lei confere um conjunto de benefícios de caráter tributário. E dentro desses benefícios de caráter tributário, nós temos a redução de todas as taxas. Pagam sempre alguma coisa, mas em taxas reduzidas. Exatamente. Isto são benefícios que são concedidos automaticamente. Então, para quem está no regime da declaração prévia, mal o projeto é aprovado pela Apex, estes benefícios são imediatamente concedidos. Para além dos benefícios destas reduções de taxa de imposto, poderá haver benefícios de caráter financeiro, não fiscal, mas financeiro. Isto também pode ser muito interessante. Que benefícios financeiros são estes? Podem ter a ver com apoios de crédito à economia, designadamente, por exemplo, a prestação de garantias públicas de parte do Estado para algum tipo de financiamento, o acesso a juros a taxas bonificadas, ou então, que também me parece muito importante, o acesso a fundos de capital de risco para financiamento de determinados projetos empresariais. De facto, um investidor que esteja aqui já há algum tempo pode dizer assim, agora há aqui um fundo de capital de risco especialmente direcionado para a agricultura. Eu tenho aqui um projeto agrícola em curso, preciso de uma nova injeção de financiamento, vou pedir à Apex para reapreciar o meu projeto, isto com a intenção de eu conseguir aceder a esta linha de capital de risco para financiar o meu projeto. Isso sim pode ser de elevadíssimo interesse. E eu penso que poderá haver esta vontade dos investidores que já cá estão pedirem à Apex para reavaliar os seus projetos. Agora, Cristina, só queria dizer o seguinte, no regime de declaração prévia, benefícios automáticos. No regime especial, no tal dos setores prioritários, nós temos benefícios fiscais, benefícios financeiros, redução de emolumentos, outro tipo de benefícios, mas isto já entra numa fase de negociação. Ou seja, a ideia já é que exista uma negociação entre o investidor privado e a Apex. Portanto, aqui os benefícios já não são automáticos, serão negociados em função do projeto. Esses benefícios, essas taxas reduzidas, haverão várias em função da zona em que vai estar implementado o projeto? Para o regime especial, temos esta redução de taxas, temos estes benefícios fiscais e temos os projetos classificados por zonas, por áreas de investimento, como também acontecia nas leis de investimento anteriores. Nós temos, no fundo, 4 zonas de investimento, a zona A, B, C e D, em que a zona A, que é aquela dita mais rica, que abrange a província de Luanda e os municípios sede de Benguela, Huila e Lobito, e temos, por oposição, a região que é mais pobre, que será, por exemplo, a província de Cabinda, não é? Portanto, temos A, B, C e D. E isto está assim classificado porque qual é o intuito? O intuito do legislador foi exatamente incentivar o investidor privado a desenvolver a sua atividade numa zona que ainda tem um desenvolvimento mais reduzido, criando assim postos de trabalho e promovendo o desenvolvimento da região. Nós aqui estamos a tentar colmatar as chamadas assimetrias regionais, porque senão a tendência normal é que todos os investidores se queiram colocar em Luanda, que é que tem as melhores vias de comunicação, as melhores condições, e não conseguimos desenvolver o resto do país. Portanto, sim, mais benefícios serão atribuídos a um investimento que seja realizado numa zona menos desenvolvida. E o que é que vai acontecer se o investidor apontar a zona com maior benefício fiscal? Por exemplo, quando o Cubango
Deve ter um bom benefício fiscal. Tenho certeza, O projeto tenho vai certeza. ser desenvolvido no Quanduco Banco. Está tudo direcionado para o Quanduco Banco. Passado 2 meses, ele está a desenvolver tudo aqui em Luanda. O que é que vai acontecer? A pergunta é muito pertinente. Esta lei, de facto, acaba por dar aqui uma resposta do ponto de vista legislativo a uma situação que acontecia anteriormente, que era os investidores privados vinham, quando estavam na altura a negociar com as entidades que aprovavam os projetos, diziam assim, não, isto é um projeto que vai ser desenvolvido no Quanduco Banco e, na verdade, a sede da minha empresa vai ser lá. E 2 meses depois, todos os projetos desenvolvidos eram desenvolvidos em Luanda. E o certo é que o investidor tinha tido benefícios fiscais, porque dizia que ia estar a desenvolver o seu projeto numa zona mais recôndita do país, tinha muitos benefícios fiscais, mas de facto estava aqui numa zona central. Esta lei passa a exigir que o investidor privado apresente declarações fiscais separadas referentes ao investimento que é alvo de benefícios do investimento que não é alvo de benefícios. Ou seja, uma empresa privada é criada com investimento privado, tem a sua sede no Quanduco Banco e é aí que vai desenvolver um projeto. Esse projeto aí desenvolvido tem um benefício fiscal e, portanto, é tratado como um centro de custos e é só esse projeto que vai apresentar uma específica declaração fiscal. O investidor, se quiser desenvolver um outro projeto em Luanda, é livre de o fazer, não é? Portanto, ele tem área de atuação em todo o território nacional, mas as receitas que o projeto gerar em Luanda já não vão ficar abrangidas por esse benefício fiscal. Até onde sei, a partir do momento que esse projeto é para o Quanduco Banco, constituído inicialmente para o Quanduco Banco, e ele vai abrir uma segunda atividade aqui em Luanda, em nome da mesma empresa, ele vai ter um NIF diferenciado. A Administração Tributária, a AGT, atribui um código para diferenciar o NIF. Isso já é mais fácil, sendo assim, ele vai ter uma contabilidade só centrada no Quanduco Banco, tudo certinho, e uma aqui em Luanda. E este NIF tem esta diferença, porque até as contribuições mensais já há de fazer em NIFs diferentes. No fim do ano, pode depois fazer um consolidado, mas depois apresenta em separado. É isso que a nova lei existe. Deve apresentar em separado. Que faz todo sentido, porque no fundo o que é que o investidor privado tem? Ele pode ter agências ou sucursais da sua empresa em determinadas regiões do país. Okay. E a necessidade de fazer essa contabilidade separada, que é uma exigência da atual lei, faz todo sentido, porque antigamente não se fazia assim. Antigamente o que eles faziam era uma contabilidade única, tentavam até nem mostrar muito bem quais eram os centros de custo e desculpavam-se dizendo, não, a sede da empresa é no Quanduco Banco. Logo, todas as receitas geradas devem ficar abrangidas por estes benefícios fiscais, porque a sede da empresa é no Quanduco Banco. Portanto, nós aqui estamos já, com esta lei de investimento, penso eu e muito bem, estamos já a dar um passo em frente, no sentido de promover efetivamente o controle das atividades que podem ou não estar sujeitas a estes benefícios fiscais. Ficamos aqui com o problema resolvido. Entre aspas, por isso é que a fiscalização tem mesmo que funcionar. Claro. A Agora curto prazo. Agora vai ser tarefa da AGT, quando vai receber as contas, perceber efetivamente em que medida é que o projeto foi desenvolvido num local ou no outro. Do mesmo modo, a Apex terá de fazer na mesma o controle desta atividade. E isto passa também por inspeções ao local, ou seja, os técnicos da Apex provavelmente não poderão remeter-se a ficar em Luanda e a receber um relatório da atividade, vão ter mesmo de ir ao Quanduco Banco ver se lá existe o tal projeto que o investidor privado disse que haveria de implementar. Do ponto de vista da contabilidade, auditoria e compliance, a lei refere alguma coisa ou traz algumas inovações? A lei de investimento continua a exigir que o investidor privado, antes de repatriar os dividendos que a sua atividade gerou, que ele só poderá fazer se primeiro a sua contabilidade for objeto de uma auditoria externa independente. Isto, na verdade, é uma questão que já tinha sido tratada em leis anteriores e que é regulada por um aviso do Banco Nacional de Angola, porque ele é que existe. Portanto, antes de realizar a operação cambial correspondente ao repatriamento dos dividendos, não é? Repatriamento dos capitais resultantes dos dividendos que o investidor recebeu, o Banco Nacional de Angola exige ver os resultados da auditoria externa. Isto sim é muito importante, porque o Banco Nacional de Angola precisa de se assegurar, em primeira linha, que o investidor estrangeiro pagou
todos os impostos que eram devidos em Angola. E do mesmo modo, um outro aspecto que também é importante é que os projetos de investimento eles têm um determinado prazo para a sua implementação. E é necessário que as nossas empresas também se mantenham capitalizadas. O investidor poderá repatriar dividendos nas condições que constam daquilo que foi o seu acordo com a Apex. Não poderá repatriar antes da implementação total do projeto e de ter cumprido todas as suas obrigações no âmbito desse projeto de investimento. Logo, os contabilistas, peritos contabilistas, têm sempre muito trabalho. É o que se espera, é que de facto haja um maior trabalho tanto para os contabilistas na organização da contabilidade destas empresas, como para os peritos contabilistas depois na realização das auditorias. E obviamente o trabalho da Ordem tem sido fantástico e os homens e mulheres contabilistas e peritos contabilistas estão cada vez mais capacitados e isto é fundamental, porque só com a contabilidade organizada, devidamente fiscalizada, é que nós nos conseguimos assegurar de um aspecto essencial, que é as nossas empresas estarem capitalizadas. Porque nós durante anos andamos a sangrar, e permita-me a expressão, o nosso tecido empresarial. Portanto, as empresas geravam milhões de dólares de receitas e estavam sistematicamente descapitalizadas. E isto não é bom, não é desejável para nós do ponto de vista do país, porque de cada vez que a empresa tem alguma vicissitude, que é o caso de agora, em período de crise, todas as empresas levaram aqui uma ventania terrível e todas elas, maiores ou menores, foram abaladas por esta crise, pois muitas delas não sustentam, porque estão profundamente descapitalizadas. Portanto, estas medidas também, olhando para isto de uma perspectiva macro, isto também tem por objetivo a sustentabilidade das nossas empresas, digamos assim. Doutora, mais dia menos dia será uma das preletoras das quartas na Ordem. É verdade, o convite já foi feito. A doutora está com uma agenda complicadíssima, mas vai arranjar um tempo. Vou arranjar, com certeza. Vai falar sobre o compliance e a importância para os contabilistas? A minha área de atuação, de curiosidade, tem sido muito a que liga o chamado corporate governance, a boa gestão das empresas, ao compliance. E isto porque eu, como leciono Direito das Empresas na Faculdade de Direito Agostinho Neto, uma das coisas que me tem preocupado é que eu olho para as nossas empresas e elas são assentes em 3 pilares fundamentais, que são os órgãos fundamentais das empresas. Por um lado temos os sócios, têm assento na Assembleia Geral, depois temos a administração, a gestão das empresas, no Conselho de Administração, e depois temos a supervisão da atividade da administração, que é feita pelo órgão de fiscalização, que será um Conselho Fiscal ou um Fiscal Único. Ou seja, nós aqui temos no fundo um triângulo e de facto o que eu sinto é que do ponto de vista orgânico aqui não há nenhuma ponta do triângulo que funcione. Em primeiro lugar, os acionistas, a Assembleia Geral dos Sócios, parece que anda assim um bocado desligada da atividade das empresas, não é muito ativa, deixa a administração um bocado desgarrada no desenvolvimento da sua atividade. Depois, por outro lado, sinto que a administração das empresas tem uma apetência enorme para assumir riscos que muitas vezes vão além daquilo que é o perfil de risco das empresas e o que seria desejável. Temos administradores que têm uma ânsia enorme em ganhar cada vez mais dinheiro, gerar receitas para as empresas, porque sabem que quanto mais as empresas ganharem, mais a sua remuneração variável vai crescer. Mas, por outro lado, isto é muito arriscado para as empresas, porque se a coisa correr mal, obviamente que as empresas vão acabar por ter muitos custos e acabam até a abrir falência. O que sinto também é que muitas vezes as nossas empresas estão a assumir negócios e contratos que são sobrefaturados. Ou seja, muitas vezes os nossos administradores estão em situação de conflito de interesses e acabam a celebrar contratos em nome da empresa que gerem, que não são em benefício da própria empresa, mas muitas vezes em seu benefício pessoal. E isto acaba por ser um problema. E depois o último vértice do triângulo. Lá estão os conselhos fiscais, que os colegas vão vendo, e eu própria vou vendo, os conselhos fiscais, que são aqueles que deviam fiscalizar a atividade da administração e da gestão, acabam a não fiscalizar devidamente essa atividade. Isso sim acaba por ser um problema. Os 3 órgãos da empresa, que era suposto funcionarem de modo articulado, em benefício da própria empresa, acabam cada um por não funcionar, por estarem todos aqui um bocado apiados, digamos assim. Com relação aos conselhos fiscais, há muito que se lhe diga, há muita reclamação com relação a estes senhores que fazem parte do conselho verdade, fiscal. A
Ainda por cima, muito os conselhos estranho. fiscais, que são o sítio onde, por imposição legal, tem de estar sempre um perito contabilista, não é? E em que normalmente estão contabilistas e juristas. Portanto, nós é que andamos a fazer qualquer coisa que não está bem. Nós, os contabilistas e os juristas. Há conselhos fiscais que não existem essas figuras. Muito estranho. Pois é, então temos de ver o que é que se está a passar. Olha, se calhar, Cristina, Sim, isto é um doutor. excelente tema para as quartas na ordem. Doutor Rui Almeida, doutor Manuel Ribeiro, está aqui a sugestão da doutora Sofia. Uma sessão de quartas na ordem. Tema principal, Conselho Fiscal das Empresas. O papel Exatamente. principal do Conselho Fiscal. Exatamente. E assim, como os contabilistas têm ligação direta com as empresas todas, vão Exatamente. levar isso aos donos das empresas e de maneiras têm um guião para passar os tais conselhos, ainda que não sim. sejam contabilistas, juristas, ou seja lá o que for. Mas passar esse guião. Eu acho que sim, vamos tentar discutir entre nós e se calhar entre colegas isto é mais fácil, tentar perceber como é que nós podemos tornar os conselhos fiscais mais eficientes. Então, se calhar acho que sim, vamos deixar aqui isto para debate, como colocar os conselhos fiscais tanto das empresas privadas, não é? Que temos estado aqui a falar de investimento privado, mas mesmo das próprias empresas públicas, como fazer para colocar os conselhos fiscais mais operacionais a desenvolver a sua atividade. Porque isto é uma questão de interesse público para o Estado, no que respeita às empresas públicas e mesmo para as empresas privadas. Nós queremos gerar valor para os acionistas das empresas e ao mesmo tempo queremos empresas sustentáveis. E o papel de controle da atividade da administração deve em primeira linha ser feita pelos conselhos fiscais. Então temos tema. Temos tema, sim senhora, e o Gabinete de Formação está a ouvir o programa e vão agendar de certeza absoluta. Olhando para o atual quadro, recomendações para os investidores privados. Para os investidores privados estrangeiros, designadamente, queiram vir para Angola, aquilo que eu diria é venham. O Executivo tem estado a fazer um enorme esforço no sentido da diplomacia económica. Nós temos aqui um quadro legal atrativo e Angola é claramente um país amigo do investimento privado e estamos todos a trabalhar neste sentido para bem receber os investidores privados. A Ordem está a formar os seus membros sobre o IVA. O que pensa desta iniciativa? Acho muito bem, a Ordem está sempre na vanguarda e o IVA está aqui, já aqui o quadro para a implementação do IVA, para vir e para ficar, vai permitir um maior incremento de receitas para o Estado e claro que a Ordem faz muito bem estar na vanguarda e formar técnicos capazes de perceberem em que consiste este imposto. Foi a entrevista com a doutora Sofia Vallo. Foi uma conversa muito rica. Acho que os contabilistas, os peritos contabilistas, os ouvintes todos da LAC tiveram aqui uma senhora aula sobre a nova lei do investimento privado em Angola. Doutora Sofia, esperamos contar consigo nas próximas edições. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, a sua simpatia. Um beijinho muito grande, muito obrigada pela paciência. E assim chegamos ao fim da edição número 50 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.